Graça e paz, meu povo, que a paz do Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de cada um de vocês. Mais um culto online, onde nós queremos trazer uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra de Deus para o seu coração. Abra, por favor, a sua Bíblia em Lucas, capítulo 24, a partir do verso 17. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração poderosamente. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 17. Ok? Espero que sua família esteja bem, que todos vocês estejam bem. É um tempo muito bom compartilhar a palavra com cada um de vocês. Ok? Vamos à leitura? O texto diz assim: Então lhes perguntaram Jesus: que é isso que vocês procuram e de que vocês vêm tratando na medida do caminho? Aí ele vai dizendo assim: e eles pararam entristecidos. No verso 18, olha o que é que eles dizem. Eles dizem assim: um porém chamado Cleopas respondeu dizendo: eis o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências dos últimos dias. Na verdade, o que ele está dizendo é basicamente isso. Você não está vendo o que aconteceu nesses últimos dias? Você não está tendo a notícia do que aconteceu esses últimos dias? E é basicamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Notícia dos últimos dias. Quais são ou quais têm sido as notícias dos seus últimos dias? A primeira coisa que eu quero falar para você é que problema é de fato um problema. Mas o problema se torna um problema quando ele não é resolvido e eu fico girando em torno desse problema. Só para a gente chegar lá nas últimas notícias. O problema suga as nossas forças. Ele tira o nosso bom humor. O problema, ele afeta o nosso corpo. Ele traz angústia para a alma. E um conselho para você, antes de nós entrarmos no decorrer dos assuntos, não fique olhando apenas os problemas que estão vindo sobre a sua vida. Esta é uma lição que podemos tirar dos discípulos de Emaús. Aqui a Bíblia vai dizer que houve um problema. E qual foi o problema? O problema foi que Jesus morreu. E por eles estarem de fato acreditando que essa era a última notícia, a Bíblia vai nos mostrar que eles ficaram frustrados, que eles ficaram aterrorizados, que eles se sentiram um derrotado. Olha aí no versículo 15 de Lucas capítulo 24, olha o que o texto diz. Ele diz assim, ó: eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, quando eles estavam preocupados demais com o que estava ou com o que tinha acontecido, com o problema, quando eles estavam fixados nas últimas notícias que eles achavam que eram as últimas notícias. Quando a gente está exatamente assim, preso em um único problema, você vai perceber que nós conversamos bastante acerca do problema, a gente fica rodando acerca do problema, a gente vive esse problema e a gente fica cada vez mais frustrado quando este problema não é resolvido. E quando você olha demais para seus problemas, veja o que acontece baseado nesse texto que nós vamos compartilhar agora. Lucas capítulo 24, versículo 15, para a gente tirar a nossa primeira reflexão acerca disso aqui. Quando você está muito focado no problema, nas últimas notícias ruins que bateu a tua porta, que aconteceu, você perde a consciência da presença de Jesus. Você perde a consciência da presença de Jesus. Olha o que diz o verso 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles, mas alguma coisa não os deixaram o reconhecer. Muitas vezes a gente anda com Jesus, a gente não percebe que Jesus está envolvido nos nossos problemas, e a gente não consegue sentir Jesus quando estamos passando pelo problema,
porque estamos fitados demais os nossos olhos nas adversidades e nas últimas notícias ruins que bateram a nossa porta. E aí, a gente não consegue sentir o Mestre. E aí eu posso fazer uma pergunta para você que me ouve do outro lado desta tela. Você, diante dessas últimas notícias de sua vida, do mundo global, você tem conseguido sentir Jesus? Ou você está exatamente assim, vivendo um caos, vivendo um problema, e você não está conseguindo de maneira nenhuma sentir Jesus? Quando você olha demais para os seus problemas, aí no verso 17 você vai ver, você vai perder a paz. Perder a paz por quê, Diego? Por quê, pastor Diego? Por causa das circunstâncias. Olha que coisa interessante, o texto diz, eles pararam, não perceberam a presença de Jesus, e o texto diz assim, com um semblante ou de um jeito triste. Quando achamos que Jesus não está por perto para nos ajudar, o nosso rosto se abate. O nosso rosto é acometido de grande tristeza. A gente não tem mais paz. Aquilo que era para trazer tranquilidade, quando a gente está envolvido demais no problema e as últimas notícias batem à nossa porta, a gente cai o semblante e nós começamos a viver uma tristeza terrível. Quando você olha demais para os problemas, aí no versículo 18 até o 21, você perde a consciência de que Jesus está aí movendo alguma coisa na tua casa, na tua vida e na tua família. Olha que o texto diz assim, e um deles, chamado Cleópatra, disse, será que você é o único morador, isso que é interessante, que não sabe as últimas notícias, que não sabe o que foi que aconteceu? Será que você é a única pessoa que não sabe de maneira nenhuma o que aconteceu nesses últimos dias? Aí Jesus, no verso 19, Jesus é lindo demais, porque Jesus ele sempre usa as suas perguntas para extrair de nós uma resposta a qual ele realmente quer que possamos vir a dar. Olha o que ele pergunta, o que foi? Como se não soubesse. Perguntou ele e respondeu, o que foi que aconteceu em Nazaré? Aí eles vão dar um relato acerca do que aconteceu. E olha o que é que eles falam. Este homem, do qual eles vinham discutindo, que era o próprio Jesus, era profeta. Ele vai dizendo, era um homem de Deus para todo o povo. Ele era poderoso em atos e em palavras. Uau! Que testemunho poderoso, meus amados e minhas amadas. Eles não estavam reconhecendo que estavam falando com o próprio Cristo na caminhada até Emaús. Mas olha o relato deles falando acerca de Jesus. Olha, era profeta, era Deus para todo o povo e era poderoso não só no que falava, mas eles dizem assim, em seus atos. Amado, eu quero liberar uma palavra profética para você que nos ouve hoje à noite nesse culto online. O Deus que você serve é poderoso em palavras, Ele é poderoso nos seus atos e Ele está se movendo na sua direção, ainda que você só esteja enxergando esta dificuldade e este problema. Aí a gente vai no verso 20, do capítulo 20, olha o que diz, o chefe dos sacerdotes e os nossos líderes entregaram para ser condenados à morte e o crucificaram. Olha o que eles dizem. E a nossa esperança era que ele fosse quem iria libertar o povo de Israel. E aqui está um grande problema, e eu vou ser até redundante, quando você foca demais no problema, você não reconhece a presença de Jesus, você não sente Jesus e você começa a desconfiar do caráter de Jesus. Eles começam a dizer assim, a nossa esperança era, ou seja, não acreditamos mais, a gente não acredita mais.
não depois que veio ele a morrer. A gente não acha que é ele. A gente não acha que vai acontecer. A gente está completamente desacreditado que realmente será ele que irá libertar o nosso povo. Entra uma desconfiança do caráter de Jesus no coração deles. E talvez ele esteja falando exatamente assim com você, que está rodeado de problemas e dificuldades. Você está a todo momento recebendo notícias ruins. E você colocou no seu coração que essa é a última notícia. E eu quero vir com essa palavra essa noite dizendo para você, não é a última notícia de maneira nenhuma. O Deus que está sobre a sua vida, Ele é poderoso em atos e é poderoso em palavras. E Ele está se movendo ao seu favor. Este povo aqui perdeu a paz, deixou de sentir Jesus. Eles agora não tinham mais certeza que esse Jesus de fato seria quem vinha de fato fazer tudo o que ele havia prometido. Quando você olha para o problema demais, é exatamente isso que acontece. Você deixa de acreditar. Você começa a se tornar uma pessoa cética. Você começa a duvidar de tudo. Por que você começa a duvidar de tudo? Perdeu a paz, não sente mais Jesus, não vê mais a presença, não sente mais a presença, perdão. Você não consegue mais ter esperança das palavras que ele disse que iria acontecer. Quando você está focado num problema, a sensibilidade de ouvir os testemunhos de tudo que Jesus já fez, você começa a não acreditar mais. Olha o verso 24. Olha o verso 22 e 24. Olha que coisa interessante. Isso aqui é eles mesmos falando com Jesus e dando testemunho. Olha o que eles dizem. Verso 22 e 24. Agora, vamos ler o seguinte. Algumas mulheres do nosso grupo, olha que coisa interessante. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada no túmulo e não encontraram o corpo dele. Olha que coisa interessante. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmam que ele está vivo. Eles falando com Jesus no caminho. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Olha que coisa interessante, amados do Senhor. E eles ainda estavam acreditando que a última notícia é que Jesus estava morto. Outras pessoas, e olha o que eles dizem no verso 22, algumas mulheres do nosso grupo, meu Deus, como eles não estavam acreditando mais. Olha, eles começaram a não acreditar mais na ressurreição do Mestre. Eles começaram a duvidar disso. Muitas pessoas talvez tenham testemunhado daquilo que Jesus tem feito na vida delas, e você está achando que Jesus não vai fazer na tua, minha amada e meu amado. Ele vai fazer sim. Esses camaradas ouviram um testemunho, ele está vivo, o corpo não está mais lá, nós vimos anjos, mas eles estavam tão focado nas últimas notícias que eles tinham recebido, que eles não acreditavam que Jesus já havia ressuscitado. E aqui eu quero liberar uma palavra profética, que eu gosto de fazer isso na sua vida, na sua casa. Deixa eu liberar essa palavra profética. Jesus na tua casa está ressuscitado. Receba essa palavra no seu coração. Não é a última notícia que essa doença vai te matar. Não é a última notícia que o seu marido não vai se converter. Não é a última notícia que os seus filhos não vão sair da droga. Essa não é a última notícia. A última notícia é: Cristo ressurreto está vivo, está vivo na tua casa, está vivo na tua vida. Creia nisso e receba essa palavra no seu coração. E eles estavam focados no problema. Olha o verso 25 e o verso 27. Olha que coisa interessante. A gente, quando está realmente focado só nas últimas notícias dos problemas, a gente perde o entusiasmo pela palavra. Olha o 25 e 27, olha. Então Jesus lhe disse: como vocês demoraram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Verso 26. Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. Verso 27. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com o livro de Moisés
e os escritos de todos os profetas. Ai, que experiência poderosa! O mestre vem junto deles, dá uma aula dos profetas, falando tudo aquilo que as escrituras diziam acerca dele. Era o próprio Jesus falando com eles, mas naquele momento o próprio mestre conversando com eles, explicando-lhes as escrituras, eles não o reconheceu. Por quê? Porque estava focado nas últimas notícias. E quais eram as últimas notícias? É que o mestre tinha morrido. É que tudo tinha acabado. Era que as promessas eram vazias. Então, quer saber de uma coisa? Para que tudo isso? Vamos voltar de novo. Vamos voltar de onde a gente veio. Não, isso cansa demais. Isso não vai acontecer de nada, de maneira nenhuma. Essa era a percepção deles. E eles não conheceram de maneira nenhuma. Você tem buscado, a Bíblia diz que Jesus foi ensinando eles na palavra que falava sobre ele. Você tem buscado a Deus em sua palavra? O que a Bíblia vem dizendo acerca do teu problema? Ou o que a Bíblia tem a ver com o teu problema? Você tem experimentado isso? Há uma atitude que você deveria tomar para gerar mudança na tua vida. Amado, deixa eu falar de novo, porque esta é a palavra. Qual é a última notícia? Sim. Qual é a última notícia que você tem recebido? Eu quero dizer que tem uma notícia muito mais poderosa do que essa. Onde a notícia é de morte, eu quero te dar uma notícia de vida. Onde a notícia é de enfermidade, eu quero te dar uma notícia de saúde. Onde a notícia é de tristeza, eu quero te dar uma última notícia de regozijo, de alegria. O mestre nesse exato momento está caminhando na tua sala, no teu quarto, está passando entre os seus. Esta é a última notícia que esse pastor quer liberar sobre a tua casa. E você sabe o que acontece? Olha o verso 29, olha o que eles fazem. Olha que coisa interessante, no verso 29, olha o que eles dizem. Mas eles, ouvindo tudo que Jesus tinha falado, eles começam a convidar Jesus para ficar com eles. Aqui a história começa a mudar. Porque quando a gente convida Jesus para a nossa casa, as últimas notícias mudam. Olha o verso 29. Mas eles insistiram com ele para que ficasse dizendo: fique conosco, porque já é tarde. É a noite, e a noite vem chegando. A palavra é constranger. Constranger aqui é no sentido de insistência. O que eles estavam mostrando, ainda que não sabiam quem era, o que eles estavam mostrando é que era importante que ele ficasse com eles naquele momento. Então, Jesus entrou e ficou com os dois. Amados, como é que você tem demonstrado para Jesus que ele é importante, a ponto de você constrangê-lo a ficar a todo tempo dentro da tua casa, no teu trabalho, no teu quarto, aonde você for? Há uma parte que nós devemos fazer. Há uma parte que nós devemos fazer. Convidá-lo para dentro da nossa casa. Olha o verso 30. Convidou Jesus para ficar dentro da casa deles, então Jesus começa o processo de restauração e começa pela comunhão. Olha o verso 30. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graça. Depois partiu o pão e deu a eles. Olha, somente se dava o direito de conduzir a comunhão do partir do pão para pessoas a quais a gente ou eles reconheciam autoridade. Devemos convidar Jesus para que ele possa guiar essa comunhão e para que ele nos leve à comunhão com Deus. Ele é o caminho, ninguém vai ao Pai se não for por ele. E qual é o resultado da gente chamar Jesus para fazer essa comunhão? Ele restaurou a consciência da presença de Cristo. Olha o verso 35, 31. Já estou terminando, mas eu quero liberar essa palavra no seu coração. Olha o verso 31. Aí, quando repartiu o pão, olha o que diz. Aí, os olhos deles foram abertos e eles
reconheceram Jesus. Amado, só o Mestre tem uma forma poderosa de partir o pão. Só o Mestre tem uma forma poderosa de nos conduzir à comunhão. E aí, a percepção do verdadeiro Jesus, eles voltaram a reconhecer Jesus, Filho de Deus, Yeshua HaMashiach, o Messias prometido, o resgatador, o libertador, o santo do santo, o santo de Deus, a rosa de Sharon, o lírio dos vales, a verdade, o caminho, a vida, o alfa e o ômega. Eles começaram a reconhecer o Todo-Poderoso. Quando você chama Jesus para sua casa, coisas acontecem. Quando você chama Jesus para sua casa, as últimas notícias começam a mudar. Notícias de desespero, notícias de tristezas, elas começam a mudar. E Jesus aqui começa a mostrar para eles qual era de fato a última notícia. E qual é a última notícia? Eu ressuscitei e sou eu que estou no meio de vós para vos dar vida e vida em abundância. Olha aí o verso 32, eu estou chapadão aqui falando desse Jesus amado. Olha o verso 32, que coisa interessante. Olha o que diz. Então, eles disseram um para o outro, não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito, quando ele falava e explicava as Escrituras. Perceberam que aquilo que estavam sentindo quando Jesus anunciou a palavra, ardia no seu coração? Eles começaram a ficar conscientes de quem era Jesus e começaram agora a ser guiados pelo Jesus, pelo Mestre. Vocês perceberam? O verso 33. E eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém. Quando você chama o Mestre para dentro de sua casa, ele muda ou ele traz você de volta para a sua rota. Ele traz você de volta para o propósito estabelecido que ele tem para você. Voltaram para Jerusalém, onde estavam os outros discípulos. Voltaram para somar, voltaram para andar junto, voltaram para arregaçar as mangas, voltaram para servir Jesus. Jesus trouxe eles de volta à rota. Eles estavam indo para uma rota de desistência, mas quando os olhos foram abertos, eles retornaram para o propósito. Você que está me ouvindo aí, essa palavra é para você. Jesus na tua casa vai fazer você voltar para a rota. Olha o verso 35 para a gente finalizar. Olha a restauração agora, porque eu li um versículo para você atrás que eles disseram assim: nós esperávamos que fosse ele que ia libertar o povo de Israel. Olha agora como eles reconhecem Jesus. Jesus traz eles de volta para a rota. Olha o verso 35 que eles dizem. Olha só, diz assim: então os dois contaram o que havia acontecido na estrada. E como tinham reconhecido Jesus quando lhe partiu o pão. Jesus aqui restaurou o testemunho deles. Porque o testemunho deles era que Jesus estava morto, que agora acabou tudo, não dava mais para nada. Jesus agora os traz de volta para a rota, eles voltam para Jerusalém e começam agora a testemunhar. Não é mais, achávamos que era ele. Não, nós o vimos, nós o sentimos. Meu Deus! Ei! E quando ele falava, meu coração queimava no peito. Gente! Ele está vivo, o Yeshua HaMashiach está vivo na tua casa. Hoje eu quero que você saiba, eu quero que você convide o Espírito Santo para ficar com você. Hoje eu quero que você saiba que há uma notícia diferente da última notícia que você ouviu. A notícia é que ele quer comunhão com você. A notícia é que ele quer restaurar os olhos, restaurar de novo a tua visão, os teus olhos.
Terá restauração da consciência, da presença de Cristo. Você será restabelecido ao ardor da palavra de Deus. Você vai retornar de novo à carreira proposta. E Ele vai trazer você de volta para você começar a testemunhar tudo o que Ele tinha feito, que Ele fez e que Ele ainda faz. Meu lindo, meu povo de Deus, que você possa receber essa palavra no seu coração. Há uma última notícia. Qual é, pastor Diego? Ele vive e Ele está dentro de você. É para você ficar chapado. Ele vive e Ele está dentro da tua casa, no meio dos teus. O Yeshua, o Hamashia, está entre nós. E aqui, parafraseando o tema da nossa palavra, qual é a última notícia? Então eu vou te dizer, a última notícia é que Ele ressuscitou. Posso orar por você e pela tua casa? Meu Jesus, nesse nosso culto online, eu quero abençoar esse meu amado que me ouve, essa minha amada que me escuta aqui. Abençoa a casa deles. Entra em todos os cômodos. E a partir de agora, dá a última notícia para eles. Eu quero crer no que eu vou profetizar. Que nesse exato momento vocês estejam recebendo no coração de vocês a última notícia. Sim, eu quero profetizar da cura, da saúde, da alegria, da estabilidade financeira, a última notícia do regozijo no âmago. Ei, qual é a última notícia? Então, quando te perguntarem qual é a última notícia a partir de hoje, você vai dizer: o meu Deus ressuscitou. Eia, família forte, igreja forte, graça e paz, povo de Deus. Esse é o ano do avivamento. Eia, que você possa receber essa palavra no seu coração e ser chapado de Deus. Eu vou dizer de novo, a última notícia é que Ele ressuscitou. E você que está nos ouvindo aí, coloca aqui embaixo: pastor, a última notícia aqui em casa é que Ele ressuscitou. E a gente fecha com chave de ouro. Um abraço e até o nosso próximo culto online. Eia!